I don't know how they did it. All I know is they did it. I don't think anybody knows how they did it, how they lifted those stones, how they brought them up to that level. I think we're looking, again, at a lost technology. I always go back to the ancient Egyptian traditions that speak of priests chanting as these huge blocks were lifted into the air. O Egito é um mundo onde a história encontra o mistério, onde as areias do tempo escondem segredos que vão além da imaginação. Mas quem eram esses pioneiros da antiguidade? E que maravilhas tecnológicas eles usavam que fariam com que nossos dispositivos modernos parecessem uma brincadeira de criança? Fique ligado, porque vamos desvendar as tecnologias pré-egípcias deixadas por civilizações antigas que desapareceram no tempo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 10ª. O Osirion. O Osirion, uma incrível estrutura antiga localizada em Abidos, Egito, tem intrigado e confundido historiadores e arqueólogos há muitos anos. As dimensões do Osirion são verdadeiramente impressionantes. Blocos maciços de granito rosa, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo da estrutura. Estas pedras colossais foram trazidas da cidade de Aswan, a longos 322 quilômetros de distância. É impressionante que a construção tenha vencido os desafios logísticos envolvidos no transporte desses enormes blocos por uma distância tão grande, bem como a colocação deles em um local deserto a quilômetros do Nilo. Já a arquitetura do Osirion adiciona outra camada a esse mistério. O local apresenta um complexo sistema de telhados, com 2 níveis e cerca de uma dúzia de câmaras individuais, demonstrando um grau de sofisticação arquitetônica que parece estar além do alcance de uma civilização equipada com as ferramentas primitivas daquela época. Além disso, o uso do granito, um material muito mais difícil de trabalhar do que o calcário, indica uma proeza tecnológica que os antigos egípcios, de acordo com os registros históricos, não possuíam. Aumentando o mistério ainda mais, o Osirion não possui qualquer artefato artístico ou com hieróglifos egípcios. Este fato, incomum nas estruturas antigas da região, deixa os pesquisadores se perguntando sobre o verdadeiro propósito e origem deste local. Outro fato que aumenta o mistério são os padrões de erosão hídrica encontrados nas partes feitas de calcário. Alguns pesquisadores argumentam que esses padrões só poderiam ter se formado se a estrutura tivesse sido construída antes do fim do último período glacial, quando o clima na região era significativamente mais úmido. Esta hipótese sugere que o Osirion poderia ser um remanescente de uma época muito anterior aos faraós, indicando a possibilidade de uma civilização avançada que teria existido no passado distante do território egípcio. Um dos aspectos mais fascinantes do Osirion é a sua natureza subterrânea e a presença constante de água. Usando tecnologia sísmica moderna, os pesquisadores descobriram que a construção se estende por pelo menos 15 metros abaixo do nível atual do piso, o que sugere que o que vemos hoje é apenas a parte superior de uma construção muito maior. 9ª. O Pássaro de Saqqara. Em 1898, os arqueólogos descobriram a tumba de Padi-Imen, em Saqqara, no Egito. Dentro dela, eles encontraram uma múmia cercada por seus pertences, cuidadosamente dispostos em uma mesa próxima para acompanhá-lo na vida após a morte. Entre a variedade comum de ferramentas de cerâmica e outros objetos funerários, eles também encontraram algo em comum: uma miniatura de pássaro. Essa miniatura, quando catalogada, chamou a atenção do arqueólogo responsável devido à sua simetria quase perfeita. As asas mediam pouco menos de 18 centímetros e a miniatura pesava apenas 39 gramas. Curiosamente, o pássaro não tinha pés e suas asas estavam presas a um encaixe ao longo da parte superior do corpo. As asas estavam estendidas para fora, como se o pássaro estivesse voando, e não dobradas para trás, como normalmente é o caso nas miniaturas de pássaros egípcios. Após uma inspeção mais detalhada, verificou-se que as asas tinham um formato aerodinâmico arredondado no topo e que o pássaro não tinha sido pintado, exceto por um olho no lado direito. O mais curioso é que a cauda foi girada 90 graus na vertical, lembrando os estabilizadores das aeronaves atuais. Para olhos modernos, o pássaro de Saqqara, como passou a ser conhecido, parecia muito com os aviões do nosso tempo.
Em 1969, o professor de anatomia Dr. Khalil Messiha, da Universidade Helwan, no Egito, encontrou o pássaro Saqqara no Museu Egípcio, no Cairo. Membro do Clube Real de Aeromodelismo e do Clube Aeronáutico Egípcio, o olhar treinado do professor percebeu que a forma do pássaro lembrava a de um avião moderno. Empolgado, o Dr. Messiha propôs corajosamente que o pássaro Saqqara era na verdade uma miniatura de um antigo avião planador. Ele escreveu um artigo intitulado Aeronáutica Experimental Africana, um modelo de planador de 2000 anos, no qual sugeriu que os antigos possuíam tecnologias esquecidas há muito tempo. As afirmações do Dr. Messiha acenderam a lenda do pássaro Saqqara e a ideia de que os antigos egípcios podem ter sido os primeiros a voar. Ele propôs que a falta de pintura ou decoração no pássaro Saqqara era intencional para mantê-lo leve, contrastando com outras miniaturas antigas que sempre eram pintadas. Ele especulou ainda que a cauda vertical era um leme, algo crucial para as aeronaves modernas. Para o Dr. Messiha, o pássaro de Saqqara não era apenas uma representação em miniatura de um grande pássaro, mas de um avião funcional em tamanho real, semelhante a como outros modelos em miniatura em tumbas egípcias representavam animais e móveis reais. Usando sua notável hipótese, ele argumentou que os antigos egípcios foram os pioneiros na arte de voar. 8ª. O disco de Sabu. O disco de Sabu é um artefato extraordinário, famoso por suas características únicas. Medindo entre 61 e 76 centímetros de diâmetro, ele foi descoberto em um antigo cemitério de Saqqara e chamou a atenção pela sua qualidade excepcional. Seu design apresenta uma série de complexos padrões circulares, todos centrados em torno de um eixo, semelhante a uma roda ou engrenagem. Essa complexidade e precisão geraram especulações de que o disco poderia ser uma parte de uma antiga tecnologia perdida, ou mesmo parte de um dispositivo mecânico sofisticado. Feito de quartzito, um material conhecido por sua dureza, o disco coloca um mistério, pois não se pensava existir tecnologia para trabalhar com materiais tão rígidos durante a era faraônica do Egito. Embora alguns historiadores sugiram que o disco era usado para direcionar água, suas 3 divisões não parecem ter sido construídas em um ângulo próprio para esse propósito. Em vez disso, ele parece ter sido parte de um mecanismo giratório, possivelmente acoplado a um eixo central. O acabamento do disco é realmente notável, com lâminas finas estendendo-se do eixo central, cada uma perfeitamente moldada e posicionada simetricamente. Aumentando o mistério ainda mais, o disco tem curiosas marcas de queimaduras, algo ainda sem explicação. Toda essa incerteza apenas aprofunda as dúvidas em torno do artefato, apoiando ainda mais a teoria de que ele já fez parte de um dispositivo mecânico ou uma grande máquina. Comparações com artefatos de outras civilizações antigas conhecidas por suas proezas de engenharia, como a máquina de Anticítera, apoiam a noção de um conhecimento compartilhado de engenharia mecânica entre estas culturas da antiguidade. Esta semelhança sugere uma possível tradição perdida de tecnologia avançada, erguendo dúvidas sobre as verdadeiras capacidades das civilizações antigas. 7ª. O Templo do Vale de Khafre. O Templo do Vale de Khafre, notavelmente bem preservado, permaneceu quase intacto por milhares de anos, em grande parte graças a ter ficado enterrado sob a areia até o século XIX. Construído com blocos maciços de calcário e granito vermelho, alguns com mais de 150 toneladas, deixando muitas dúvidas sobre como elas foram transportadas e montadas. O templo apresenta um nível de sofisticação em sua engenharia que parece estar além das capacidades da época. As técnicas de construção do Templo do Vale são particularmente intrigantes, envolvendo o encaixe preciso de pedras enormes sem o uso de argamassa. Além disso, a presença de pedras dobradas no interior do templo aumenta ainda mais esse mistério, trazendo dúvidas sobre a possível utilização de tecnologias avançadas nos tempos antigos. Alguns pesquisadores que examinaram o estilo arquitetônico sugerem que o templo pode ser muito mais antigo do que a história do período faraônico sugere. O que surpreendeu muitos pesquisadores é a semelhança do templo com estruturas encontradas em lugares distantes, como o Peru. As incríveis semelhanças entre o Templo do Vale e locais como Ollantaytambo e o Templo Coricancha levaram muitos a especular sobre uma possível conexão entre esses povos antigos. 6ª. A adaga meteórica de Tutankhamon. 26 de novembro de 1922 marcou um momento histórico nos livros da arqueologia, quando o arqueólogo britânico Howard Carter, na companhia do Lord Carnarvon, invadiu as câmaras fechadas da tumba do faraó Tutankhamon. Este antigo local de descanso, intocado por milênios, revelou ser um verdadeiro tesouro adornado com artefatos e enfeites de ouro.
Em meio à série de tesouros, algo se destacou. Uma adaga de ferro com bainha e cabo de ouro, encontrada ao lado dos restos mumificados do jovem faraó. Esta adaga, que ostenta detalhes requintados e foi feita a partir de um material incomum, acendeu um debate fervoroso entre historiadores e arqueólogos. Enquanto os adornos de ouro refletiam a riqueza associada à realeza egípcia, foi a lâmina de ferro que despertou polêmica. Numa era dominada pelo bronze, a presença do ferro desafiava o conhecimento convencional. Os egípcios, famosos pelo seu domínio do cobre, bronze e ouro, não eram conhecidos por saberem fundir ferro, uma técnica que só ganhou popularidade no primeiro milênio a.C., séculos após o reinado de Tutancâmon. O que aumentou ainda mais o mistério foi a origem do minério usado na construção da adaga, o ferro meteórico. Isso tornou o artefato ainda mais extraordinário. Mas como teria um artefato tão sofisticado como esse sido forjado naquela época? Os egípcios atribuíam à adaga a benevolência divina, considerando-a um presente dos deuses. Este fato alimentou especulações sobre as origens do objeto, desde civilizações antigas tecnologicamente avançadas até intervenções extraterrestres. Os principais egiptólogos que estudaram esse mistério propuseram a teoria de que os egípcios obtiveram o ferro de um meteorito que teria caído no Egito. Embora possível, esta teoria enfrenta alguns desafios. A extração de metal de um meteorito, especialmente durante a Idade do Bronze, supera as capacidades egípcias. Além disso, o ferro meteorítico fica disperso por todo o meteorito, tornando impossível a extração sem tecnologia avançada. Em 1994, uma análise de espectrometria fluorescente de raios-X trouxe novas informações sobre a composição da adaga. Longe do ferro meteorítico comum, a liga tem 89% de ferro junto com proporções significativas de níquel, cobalto e crômio. Esta é uma mistura sofisticada, que necessita de habilidades metalúrgicas avançadas que surgiriam apenas muito mais tarde na história da humanidade. A fabricação da adaga apresentou um outro enigma. A lâmina não tem marcas de golpes de martelo, algo típico da metalurgia da época. Ela ostenta bordas impecavelmente suaves, com um nível incomparável de sutileza e habilidade metalúrgica que desafia a compreensão convencional do Egito na Idade do Bronze. Quinta. A lâmpada de Dendera. A lâmpada de Dendera, encontrada no templo de Hathor em Dendera, no Egito, é um desenho esculpido em relevos de pedra que lembra dispositivos modernos de iluminação elétrica. Os principais egiptólogos interpretam as esculturas como imagens simbólicas da mitologia egípcia, como o pilar Djed e a flor de lótus com uma cobra, simbolizando a estabilidade e a fertilidade. No entanto, evidências intrigantes desafiam essas visões convencionais. Exames feitos em templos recentemente escavados não detectaram fuligem de velas acesas, sugerindo que uma fonte de luz limpa teria sido usada. O conhecido escritor Erich von Däniken sugere que os antigos egípcios já possuíam lâmpadas e eletricidade de corrente contínua muito antes de Thomas Edison. Em um documentário baseado em seu livro Carruagens dos Deuses, ele apresenta imagens que mostram hieróglifos semelhantes a tubos de vidro transparente, englobando formas parecidas com filamentos, possivelmente representando as fontes de luz da antiguidade. Quarto, o pilar Djed. O pilar Djed é um símbolo atemporal do Antigo Egito, carregando um significado profundo na cultura da época. O pilar Djed é facilmente reconhecível por sua aparência icônica. Uma base robusta, uma estrutura alta em forma de coluna e várias barras horizontais decorando o topo. Reverenciado na cultura do Antigo Egito, ele está intimamente associado ao deus Osíris e simboliza estabilidade e regeneração. Dentro da estrutura mitológica do Antigo Egito, o Djed representa a essência duradoura da vida e a ordem cósmica. O trabalho inovador de Tesla com a transmissão de energia sem fio e os campos eletromagnéticos ressoa com esta noção de uma fonte ilimitada e sempre presente de energia. Traçando paralelos com a visão de Tesla de aproveitar e distribuir energia, essas teorias sugerem que a estrutura do Djed, com sua forma colunar e barras horizontais, tem semelhança com componentes encontrados em sistemas elétricos e dispositivos usados para a transmissão de energia. Tais interpretações adicionam camadas de mistério ao simbolismo atemporal do Djed, sugerindo uma possível compreensão antiga da eletricidade que lembra as ideias revolucionárias de Tesla. Terceiro, o misterioso Núcleo 7. No final do século XIX, um peculiar pedaço de rocha de 4.500 anos, chamado de Núcleo 7, foi encontrado perto das Grandes Pirâmides pelo arqueólogo britânico Flinders Petrie. Hoje exposta no Museu Petrie, em Londres, esta rocha é um cilindro perfeito,
com linhas misteriosas gravadas em seu entorno, perfeitamente espaçadas como as ranhuras de um disco. Mas qual era o seu propósito? O núcleo 7 é provavelmente um miolo de perfuração, descartado após a abertura de um buraco. Mas o verdadeiro mistério é que ele é feito de granito. Como os antigos egípcios perfuravam essa rocha tão sólida usando apenas ferramentas de cobre, conhecidas por sua fragilidade? A resposta pode estar na tecnologia de corte de diamante, uma técnica poderosa o suficiente para atravessar o granito, mas a qual não há relatos dos antigos egípcios terem acesso. Enquanto os antigos egípcios normalmente usavam brocas de arco, que se movem para frente e para trás repetidamente, as ranhuras no núcleo 7 sugerem uma rotação contínua, semelhante a uma furadeira moderna. Mas esses métodos avançados de perfuração parecem estar além das capacidades tecnológicas daquela época. Segunda, o Obelisco Inacabado de Aswan. O Obelisco Inacabado de Aswan é um pedaço colossal de granito, abandonado no passado distante devido a uma grande rachadura. Estendendo-se por impressionantes 42 metros de comprimento e pesando 11.170 toneladas, o obelisco é uma demonstração silenciosa da engenhosidade de seus criadores. Imponentes paredes verticais, meticulosamente esculpidas com uma precisão incomparável, sugerem um nível de habilidade que desafia a compreensão convencional da tecnologia da época. Como pedras tão enormes foram esculpidas com tamanha sutileza? E quais ferramentas poderiam ter alcançado esse feito? A teoria predominante, que diz que o obelisco foi moldado usando ferramentas grosseiras de diorito, não se sustenta quando confrontada com as evidências de superfícies lisas e suaves perfurações exploratórias. Há muitas dúvidas sobre como essas pedras colossais foram transportadas, e se a tecnologia necessária para manipulá-las pertence a uma civilização anterior aos antigos egípcios. Primeira, enclave de Zawiet El Aryan. O curioso local conhecido como Zawiet El Aryan há muito tempo desperta curiosidade e especulação. Algo que aumenta esse mistério é a decisão do governo egípcio de restringir o acesso ao local, impedindo futuras explorações arqueológicas. A única fonte de informações sobre este curioso lugar é o egiptólogo Alessandro Barsanti, que conduziu estudos lá no começo do século XX, antes do acesso ser limitado. A estrutura principal, apelidada de Pirâmide Inacabada, tem uma base quadrada medindo aproximadamente 200 metros de cada lado, com um profundo eixo central em forma de T esculpido na rocha. Este poço desce cerca de 31 metros abaixo do nível do solo, um feito de engenharia notável considerando a dureza da rocha e a precisão necessária para tal escavação. O entendimento convencional dos conjuntos de ferramentas egípcias é que elas eram principalmente feitas de cobre e pedra, algo que precisa ser repensado quando vemos um projeto tão ambicioso e preciso como esse. A extraordinária precisão do trabalho de escavação, com as paredes do poço suaves e quase perfeitamente verticais, sugere o uso de equipamentos avançados de topografia e corte. Além disso, a ausência de hieróglifos ou inscrições no local é incomum para estruturas egípcias como essa, aumentando o mistério em torno do propósito da pirâmide e da identidade de seus construtores. Entre os blocos de granito no fundo do poço estava um bloco gigantesco de 30 toneladas. Barsanti especulou que esta poderia ser a entrada para um mundo subterrâneo, potencialmente abrigando tesouros incalculáveis ou artefatos históricos importantes. Uma das descobertas mais notáveis em Zawiet El Aryan foi uma grande cuba oval feita de granito rosa polido, esculpida com detalhes em um dos blocos do pavimento. Lembrando um espelho em seu acabamento artesanal, a proteção da cuba envolve uma camada de calcário e outra camada espessa de argila bem espalhada, indicando sua importância para receber algum conteúdo valioso ou significativo. O formato da cuba, junto com os esforços da construção para proteger sua integridade, sugerem que ela pode ter desempenhado um papel crucial em algum processo sofisticado, talvez relacionado à geração ou ao armazenamento de energia. Durante a escavação do local por Barsanti e sua equipe em 1905, uma poderosa tempestade atingiu o Egito e inundou o poço em Zawiet El Aryan com mais de 3 metros de água. Poucas horas após a tempestade, o nível da água caiu abruptamente. Barsanti especulou que isso poderia ser devido à água ter descido para uma câmara subterrânea. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.